você que tem Bíblia, já vai preparando a sua Bíblia. Está na mão aí? Quem trouxe? Eu quero só, antes de você abrir a sua palavra, para a gente entrar nesse momento especial do culto, eu quero deixar aqui o título da ministração. O assunto que nós vamos discorrer aqui nessa noite na verdade nós vamos falar de muitas coisas, mas o tema, o título é Terra, Mundo e Reino. Quero que você repita comigo: Terra, Mundo e Reino. E vocês vão tentar, eu vou tentar aqui de uma forma simples, tentar em 40, 50 minutos aí, explicar um pouquinho de cada coisa para você. E esse é um título que já Deus vinha construindo no meu coração, e essa semana foi uma semana de bastante trabalho. E eu estava lá na fazenda orando por essa palavra, e eu tinha já praticamente tudo pronto, só não tinha o texto base. Eu não tinha o texto para dar início, para dar o pontapé inicial. E estava eu lá sentado, numa cadeirinha na beira do mato lá, depois que eu tinha almoçado, um dia muito quente. E de repente vem um inseto voando. Um inseto assim, eu já tinha visto ele, mas eu não sei que inseto é. Ele parecia uma formiga, mas era uma formiga com asas. Era muito grande assim, e ele veio, pousou na minha frente. E quando ele pousa na minha frente, assim no chão, eu fiquei observando ele, não tinha nada para fazer naquele momento. E me chamou muita atenção a atitude daquele inseto. Ele pegou as suas asas que estavam nas suas costas e ele jogou para debaixo do seu corpo, e com as suas mãos, não sei como é que chama lá, suas perninhas lá, né? Ele arranca uma das asas. E depois ele joga outra asa para baixo e ele arranca outra asa e sai caminhando. Quando eu vi aquela cena, eu me lembrei de Filipenses 2:5. Me lembrei do quê? De Jesus, que sendo Deus, deixou de ser Deus para viver como homem na terra. Porque ele veio dos céus e ele abre mão de poder voar para viver uma vida terrena, uma vida humana aqui na terra. E aí eu entendi o título dessa mensagem. E eu quero estar lendo esse texto para vocês. Então o texto é Filipenses 2, do versículo 5 até o 18, tá? Tenha muita paciência, nós vamos ler muita palavra hoje. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos compreender a palavra. Então não tenha preguiça de ouvi-la. A própria palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Está lá no telão? Então eu vou ler aqui na minha, tá? Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, grava isso: colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu
eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inutilmente que corri e trabalhei. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e pelo mesmo motivo, alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Até aqui. Por que eu estou lendo essa palavra para você? Por que eu destaquei aqui esse texto que diz assim: praticai a vossa salvação? Eu quero tentar explicar algumas coisas aqui. Para que eu possa estar falando um pouquinho sobre terra, mundo e reino, eu preciso antes de tudo explicar sobre uma coisa muito séria, que se chama salvação. As pessoas confundem muito salvação com o reino de Deus. Existe uma linha teológica que eu não sei se intencionalmente ou não, a gente não consegue identificar o porquê dessas coisas, elas se entrelaçam entre si. Quando a Bíblia, e eu vou tentar explicar isso com a palavra para você, deixa muito bem claro que são coisas totalmente distintas. Claro que para mim fazer parte de um reino, eu preciso primeiro ser salvo. Mas o modo operante para a salvação é diferente do modo operante para o reino. São coisas totalmente diferentes. Sabe, a gente tem visto um evangelho, né, que não é o evangelho, na verdade. Não que a gente seja o dono da verdade, mas a gente está tentando resgatar isso. Que declara assim: meu querido, você vem para a igreja, você vem aqui na frente, você faz uma confissão pública de arrependimento, aceita Jesus, e automaticamente você passa a ser um rei, uma autoridade, alguém que tem acesso a todas as coisas em Cristo Jesus. Você faz parte de um reino, né? E aí começa aquela, seria quase como uma entronização do homem, começa a colocar o homem no centro do evangelho, e não mais Cristo Jesus. Como se nós tivéssemos todo o poder, toda a autoridade. Mas a gente sabe que isso não é real, isso são atributos apenas de Cristo e não nossos. Nós precisamos ser humildes de entender, como o Dudu trouxe aqui no início, muito bem colocado, que quando Cristo nos compra, quando você aceita Jesus, a única coisa que muda na sua vida é que você para de ser escravo de Satanás e passa a ser escravo de Cristo. Só que a diferença é que Ele é um bom pai, Ele é um bom rei, então Ele nos oferece coisas ao longo do tempo, Ele nos oferece que nós como servos possamos comer na mesa do rei. Ele nos oferece a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Ele nos oferece a oportunidade de crescermos em maturidade, porque a palavra também diz que quando o filho é menor, nada difere do escravo, não tem direito, não tem acesso às coisas do rei. Então são coisas que não podem ser separadas, mas elas precisam ser ensinadas, precisam ser aprendidas, precisam ser colocadas todas num contexto. Então, seria assim de uma forma muito simples, né? Nós vamos tentar explicar mais. Você aceita Jesus, a salvação ela vem somente pela fé, e eu quero estar lendo aqui um texto para você. Já vai preparando para mim aí, Rangel, Efésios 2:8. Esse é o texto áureo sobre salvação. Mas após a minha salvação, que é totalmente gratuita, que é totalmente por fé, que não depende de nada do que eu fiz, do que eu faço, do que eu era, do que eu sou, começam a existir responsabilidades no reino. Por que eu estou falando isso? Porque se nós, e aí eu quero entrar mais para frente nisso, nós habitamos numa terra, aqui, onde nós pisamos, isso aqui é a terra, o planeta, as coisas naturais, né? Existem as leis naturais, existe a lei da gravidade, né? Existe a chuva, o sol, a lua, as estrelas, as estações, tudo isso organizado de uma forma perfeita, isso é a terra. Mas dentro dessa terra existe um sistema, e esse sistema se chama mundo. O mundo já é algo muito mais, não sei se é essa palavra correta, sistemático do que físico. O mundo seria como as coisas funcionam.
E nessa terra, dentro do mundo, Jesus entra e começa a anunciar o seu reino. Então, você uma vez salvo, e se você não caminha para viver o reino de Deus, você mesmo salvo ou não salvo, não sei, não depende de mim, garantir nada a ninguém. Você se declarando salvo, vivendo na igreja, estando na igreja, continua vivendo o sistema do mundo. E esse nunca foi o intuito de Deus. Essa nunca foi a vontade de Deus. Depois eu estava explicando mais, isso é só a introdução para deixar você com a pulga atrás da orelha, um pouquinho curioso. Efésios 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, tá? E eu quero deixar muito claro para que ninguém saia falando daqui, o Fernando começou a pregar a lei de Moisés, o Fernando está tentando resgatar o judaísmo, dizer que para mim ser salvo eu preciso fazer alguma coisa. Não, você não precisa fazer nada. Você precisa fazer, na verdade, uma coisa só, que é uma confissão pública. Então a Bíblia é muito clara em dizer assim: pois vocês são salvos pela graça. O que a Bíblia resume como graça? Favor imerecido. Quer dizer o quê? Eu não mereço. Eu sempre disse isso aqui para todo mundo. Se a gente fosse chegar para Jesus hoje, chegar assim e dizer: Jesus, eu quero o meu direito, eu quero bater o pé, né? A gente faz isso às vezes, bater o pé assim na frente de Jesus: Jesus, eu quero o meu direito hoje. Sabe o que aconteceria com você? Você morreria. Você iria para o inferno. Esse é o nosso direito. Mas é nos dado gratuitamente a salvação e a comunhão com Deus. E aí a sequência diz: e essa graça, ela vem por meio da fé. É só isso. Então, hoje eu estou em 32 anos de idade. Pode ser que eu tenha vivido esses meus 32 anos da pior forma possível. Uma vida promíscua, de adultério, roubos, né, assassinatos e tudo de ruim que você se imaginar aí. Imagina tudo de ruim que tem no mundo. Era eu até hoje. Eu venho para a igreja, alguém faz o apelo, eu venho aqui na frente, faço uma declaração pública que reconheço Jesus como Senhor e Salvador, o único, né? Será que eu sou salvo? Sim, porque não depende do que eu era, depende da minha fé, depende exclusivamente de eu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que estava nos céus, que abriu mão de ser Deus, como eu li aqui em Filipenses 2, veio à terra, se fez homem igual a nós, passou pelas mesmas tentações que nós, mas venceu o mundo. E aí ele é crucificado, morre, vai ao inferno, ressuscita no terceiro dia, fica 40 dias na terra e volta para os céus. Se você acreditar nisso fielmente, se você realmente sim dizer: não, eu creio nisso tudo que o Fernando falou, que a Bíblia fala, né? Eu estou só citando aqui. Você crê que Jesus é o Filho de Deus e você tem direito à salvação. Agora, se você também não acredita que Jesus era um homem, que se fez homem, que morreu como homem, que não usou dos atributos de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, aí, meu irmão, por mais que você confesse alguma coisa, você não crê realmente que Jesus é o Filho de Deus. E aí é possível que você nem esteja salvo, mesmo estando na igreja. Então a salvação é basicamente e exclusivamente isso. E ali a palavra segue dizendo assim: isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não depende. Eu sempre dou um exemplo aqui. Tem 2 homens no mundo que foram caras assim tremendos. Pessoas que fizeram grande diferença no mundo: Mahatma Gandhi e Nelson Mandela. Foram caras assim que conseguiram impedir guerras sem nunca usar uma arma, apenas com palavras, com humildade, com sabedoria. Foram muito assim sábios, né? Fizeram grande diferença nessa terra. Foram homens muito bons. Mas se eles um dia não reconheceram que Jesus é o único e suficiente Salvador, eles não foram salvos. E o traficante, a prostituta, que a gente costuma, né,
tratar como uma classe inferior. Se ele vem na igreja uma vez ou até fora da igreja, no momento evangelístico, ele aceita Jesus, reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele é salvo. Então nunca tem, não tem e nunca teve a ver com mérito, tá? Não tem a ver com mérito. Salvação é exclusivamente pela graça e pela fé. Põe o 9 para nós ver. Ele segue dizendo assim, ó, não é por obras, não, salvação não é por obras, tá? Não importa o quanto de dízimo você dá, não importa o quanto de oferta você dá, não importa a caridade que você faz, não importa o quanto você se dedica para a igreja, isso não traz salvação para ninguém. Isso não nos dá direito de salvação. E é para que ninguém se glorie. Coloca o 10 para nós ver. Depois eu vou usar esse texto. Quero deixar mais para frente. Então ficou claro como se dá a salvação? Vocês conseguiram? Alguém aqui tem dúvida ainda de como? Seja sincero, se você não acredita que a salvação se dá pela fé. Alguém aqui não acredita nisso? Porque às vezes é tão fácil que nos é difícil entender. Já aconteceu situações de chegar em pessoas e fazer o apelo, ó, você quer reconhecer Jesus como Salvador? Aí a pessoa fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Eu digo, nada. Como assim, nada? Eu falei, você não precisa fazer nada. Mas nada, não preciso fazer uma como é que falam? Uma procissão? Não. Eu não preciso me flagelar? Não precisa nada. É só você fazer uma declaração pública aqui. As pessoas têm dificuldade de entender porque é tão fácil, é tão simples. Isso nos é oferecido a todos. Mas após isso, meus irmãos, após isso, começa-se algo diferente. Eu estando salvo, começo a ter os direitos de um salvo, os direitos de um filho, direitos de um herdeiro. Mas para que eu chegue nessa posição é preciso uma construção. E se você parar a ler os evangelhos, você vai ver coisas interessantes. Que João Batista, ele começa o seu ministério, e qual que era o anúncio de João Batista? Ele dizia assim, está próximo o reino dos céus. João Batista, ele não vinha pregando dizendo assim, está próximo a salvação. Ele dizia, está próximo o reino. E aí quando Jesus inicia o seu ministério, aí ele dá uma declaração que eu acho linda. Ele diz assim, é chegado o reino dos céus. Que autoridade, né? Que autoridade, que firmeza, que fé. Jesus chega e ele fala, primeiro sermão de Jesus, primeira pregação de Jesus, é chegado o reino dos céus. E eu quero que coloque aqui Mateus 4, do 17 ao 23, nós vamos ler isso. Eu não sei, eu amo o livro de Mateus, eu me identifico muito com Mateus. Diz assim, desde então começou Jesus a pregar. Então aqui foi o começo, aqui ele começa o seu ministério. E qual que foi a primeira pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Até o 23. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o quê? Do quê?
do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você viu Jesus fazendo apelo para Tiago, para Simão? Vocês viram na Bíblia ele fazendo algum apelo? Aqui o que acontece, meus irmãos, esses homens, esses simples homens, eles têm compreensão e têm o reconhecimento de que Jesus era o prometido Messias. Porque se você lê de Malaquias para trás, de Gênesis a Malaquias, fala de uma só coisa, do rei que viria para estabelecer um reino. E eles reconhecem isso em Jesus. E eles começam assim, às vezes até talvez com uma compreensão não 100% clara, mas eles dizem assim: eu quero fazer parte desse reino. E a primeira atitude desses homens é deixar o que estavam fazendo e seguir a Jesus. Vocês acham que eles aceitaram Jesus ou não? Sim? Quando você deixa o que está fazendo, se arrepende, deixa o que está fazendo e passa a seguir a Jesus, não a fazer ele seguir você, porque isso é diferente. Quando você começa a seguir a Jesus, você o reconheceu como Senhor e Salvador. E aí, se você parar a ler a sequência de tudo isso, Mateus 5, coloca aqui por favor Mateus 5. Sermão do Monte. Ele fala: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí segue dizendo, olha que interessante, o Sermão do Monte, ele começa dizendo assim, ele faz uma exigência, e aí a promessa: se forem assim, herdarão tal coisa. E muitas delas é o reino dos céus. E aí eu quero que você pare um pouquinho aqui e reflita. A salvação não é por graça? A salvação não é por fé? Por que aqui Jesus coloca uma exigência antes disso? Porque ele está falando de outra coisa. Porque ele está falando de reino. Ele não está mais falando aqui de salvação. Sabe, querido? São duas coisas distintas. Você ser salvo é bom? É muito bom. É excelente. Maravilhoso. A Bíblia declara que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Glória a Deus por isso. Agora, se a gente como igreja focar todo o nosso esforço, nosso trabalho só em salvação, vamos fechar a porta aqui e vamos fazer um evento uma vez por mês na rua com um caminhão de som, botamos uma banda com som legal, o povo junta, a gente faz um apelo bonito no final, as pessoas aceitam Jesus, todo mundo vai para casa, não precisa estar aqui todo domingo, está resolvido. A gente só precisa se reunir todo domingo, toda quarta-feira, precisa ter reunião, precisa alinhar o coração, precisa confessar, precisa se arrepender, porque nós queremos, além da salvação, fazer parte do reino. Então você precisa ter essa ciência no seu coração, na sua mente,
De que posição você está? Você se considera apenas um salvo? Ou alguém que está fazendo parte do reino dos céus? Você se considera um salvo que vive o sistema do mundo? Ou um salvo que vive o sistema do reino dos céus? Porque você pode ser um salvo e viver o sistema do mundo dentro da igreja. Como eu falei, de Gênesis a Malaquias, a promessa é de um rei que viria estabelecer um reino. E é para nós aqui, nós ocidentais, isso não é muito compreensível, porque nós não temos essa, ao menos o Brasil já teve, né, um rei, mas isso foi muitos anos atrás. Nós vivemos hoje numa democracia. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você: democracia não tem nada a ver com reino, tá? Democracia serve para o natural, para o reino de Deus não serve democracia. Teve uma situação em que Jesus permitiu democracia em Israel e o povo escolheu Saul, e Saul acabou com Israel inteiro. O sistema de Deus é totalmente diferente. O sistema de Deus escolhe um homem que vai trabalhar sobre a jurisdição de Deus e vai prestar conta para Deus. E esse homem vai governar sobre os outros homens. Ali ele é governador, ele é juiz, ele é rei, e assim vai, são várias coisas. Então não nos é muito compreensível a questão de reino, porque nós não vivemos essa realidade. Mas nós precisamos começar a ter essa compreensão. Nós precisamos começar a criar essa cultura, principalmente dentro da igreja, porque do contrário nós vamos nos reunir todo domingo para um culto legal, para uma palavra legal, e vamos viver de segunda a sábado o sistema do mundo. E não vamos estabelecer o reino dos céus, o reino de Deus. E é para isso que somos salvos. E aqui eu quero que coloque aqui Romanos 10. Melhor, coloca Efésios 2:10. Depois eu vou colocar Romanos. Efésios 2:10. Lembra que eu li Efésios 2:8? Volta no 8 lá. Então eu quero repetir para que você não tenha dúvida, para que você não pense que eu estou manipulando a palavra ou algo assim. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Para quê? Para as boas obras. Então ele começa dizendo assim: a salvação é gratuita, a salvação é só por fé, mas tudo isso é para que vocês pratiquem boas obras. Depois da minha salvação eu tenho um chamado, eu tenho algo específico a fazer. Não, meu querido, não tem como você aceitar Jesus uma vez na vida e viver o resto da vida sentado num banco de igreja. Não rola. Isso é preguiça espiritual, isso é negligência com o reino. E eu estou falando aqui pegando leve para não ofender você, porque na minha compreensão são coisas muito mais graves que apenas isso. Então aqui, queridos, em Efésios 2:10, a gente começa a estabelecer um reino de quem é salvo. Dos salvos que estabelecem um reino, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você imagina assim, você ser salvo. Vou dar um exemplo aqui para ver se você consegue entender. Todo mundo aqui já foi criança. E todo mundo aqui já talvez deve ter vivido isso. Teve aquela fase para ganhar a primeira bicicleta, né? Eu vivi isso. Eu tinha muita expectativa da primeira bicicleta. Aquilo assim, nossa. Eu lembro do dia que eu desconfiei que meu pai ia comprar uma bicicleta para mim. Eu fiquei com o coração acelerado, de tanta emoção. É mais ou menos como você ganhar uma bicicleta nova. A salvação é ganhar uma bicicleta nova. O reino de Deus é poder andar nela.
E aí você ganha a bicicleta, você que é salvo, e deixa dentro de uma caixa guardada e não usa. A gente está cheio de crente que está com a bicicleta guardada na caixa, que não sobe em cima para pedalar e andar nela. Porque para que Deus fez isso? Para preparar nós para as boas obras, para que a gente alcance mais pessoas, para que a gente comece a estabelecer o reino, para que a gente comece a fazer a diferença aqui na terra, trabalhar, né? Aqui a Bíblia é muito clara, Deus preparou alguma coisa para todo mundo. Todo mundo tem um chamado específico. Todo mundo tem um chamado específico. Talvez na igreja, talvez fora da igreja. Vamos ser criativos aqui, ó. Hoje as mídias sociais é algo assim que está, né? Tá muito acelerado. A igreja precisa estar conectada com tudo isso. Porque se nós estamos estabelecendo um reino, o reino ele luta por território. E as redes sociais é um território que a igreja precisa fazer parte. Imagina, talvez aqui, vamos sonhar aqui. O teu chamado é para assumir uma rede social da igreja, para fazer evangelismo, para fazer ensino, para estar colocando vídeos edificantes, para estar alcançando pessoas, para estar ganhando pessoas para Jesus, para estar trazendo pessoas para a igreja. Para sair um pouco fora da caixinha, né? Para não ser só aquela... mas eu nunca vou pregar num púlpito. Tudo bem, meu irmão, talvez você nunca pregue num púlpito mesmo, mas isso não impede de você cumprir o seu chamado. É a multiforme graça de Deus. São de várias formas. Talvez você tenha a habilidade de um a um aí, ganhar pessoas para Jesus. Talvez você tenha o ministério do abraço, né? Com o abraço você consiga curar as pessoas. Mas são coisas que precisam ser colocadas em práticas. Precisam acontecer, porque se não acontecer, querido, você vai estar com a tua bicicletinha guardada na caixa. Você está me entendendo o que eu estou falando? Coloca Romanos 10, versículo 9 e 10. Olha aqui. Aqui, o apóstolo Paulo, ele já deixa bem claro, né? Ele tipo assim, ele formula um modo para tentar trazer um ensino para a igreja de como isso devia acontecer, como a salvação se dá. E aí ele fala assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Volto a dizer, salvação é uma coisa, confessou, creu, confissão e fé. Confessa com a boca, crê com o coração, está resolvido isso aí, está salvo, vai para o céu. Mas depois eu preciso tirar a bicicletinha da caixa, eu preciso começar a aprender a pedalar, eu preciso cair alguns tombos no meio do processo, para até eu ficar bom, ficar fera naquilo, crescer, ganhar autoridade, ganhar maturidade. A Bíblia é muito clara, até com Jesus a Bíblia define isso, que a Bíblia fala assim, que quando Jesus foi para a cruz, aos seus 33 anos mais ou menos, a Bíblia diz assim, ele tinha a estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito. Quer dizer o quê? Ele chegou num patamar de maturidade, de perfeição. Se ele chegou é porque ele não era. Ele foi construindo isso. Ele precisou passar pelo deserto. Ele precisou passar por provações, por tentações, até chegar à estatura do varão perfeito. Jesus passou por todo esse processo. Jesus se batizou, deu início no seu ministério, e assim vai. Coloca Salmo 115. Aí agora eu quero começar a falar sobre terra, mundo e reino. Mas vai ser breve, não vou demorar muito. Eu espero. Salmo 115, 16 e 17. Eu li esse texto esses dias aqui na igreja. A palavra diz assim: os céus
são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos do homem. Então, existe uma certa contradição de um outro texto que diz assim: o mundo jaz no maligno. Pode colocar aí, é 1 João 5:19. As pessoas dizem assim: não, o mundo jaz no maligno. Ah, é por isso que está desse jeito, o mundo jaz no maligno. Quem aqui já falou essa frase? Eu não tinha esse entendimento até então. Mas quando ele fala mundo, ele está falando do sistema do mundo. Vocês estão me entendendo a diferença? A terra, aqui, Deus deu para o homem. A terra é nossa. Deus nos deu ela para nós conquistarmos. Qual que é a promessa lá em Gênesis? Deus deu para Adão, Deus fez toda a terra, Deus construiu o jardim, chegou para Adão e disse assim: sujeitai e dominai sobre todos os animais, sobre toda a planta, sobre tudo. Resumindo, parafraseando, você é o cara aqui, você que manda nesse negócio. É com você, você que vai cuidar, você que vai cultivar, você que vai guardar. E a gente vive com essa compreensão? Não vive, a gente ainda joga lixo no chão. A gente ainda joga lixo no chão, tá andando de carro, pega uma latinha de refrigerante lá e tá. Nunca faça isso. Porque a terra Deus deu aos homens, a terra é nossa. A gente começa a ter uma noção um pouco diferente nesse contexto, quando entende que é nossa, que nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos ganhar território, então nós precisamos estar nas escolas? Sim. Precisamos estar no governo? Sim. Precisamos estar nos hospitais? Sim. Nos presídios? Precisamos. Todos os territórios têm que ser dominados pela igreja. Aí você vai dizer assim: ah, mas isso já aconteceu lá atrás e deu errado. Meu irmão, se erraram lá atrás, o problema não é meu. Nós vamos fazer do jeito certo. Nós vamos fazer como servos de Cristo, não como senhores. Mas nós precisamos adentrar nos ambientes e fazer a diferença, porque senão quem vai dominar realmente é o mundo, o sistema do mundo. E essa não é a vontade de Deus. 1 João 5,19 diz isso que eu estava falando para vocês. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo é maligno. Nós somos de Deus, separados. Ó, o que é ser santo? É ser separado para Deus. Nós nos separamos para Ele. Mas se você vive o sistema do mundo, e aqui eu quero pegar um pouquinho pesado com você, talvez. Se você é o tipo de crente que ainda fica vendo novela, fica vendo pornografia, fica vendo coisas do mundo, fica acreditando em mentiras, sofismas, ideologias contrárias à palavra de Deus, você está vivendo o sistema do maligno dentro da igreja. Dentro da igreja. Se você não tem a sua mente renovada pela palavra de Cristo, se você não tem envolvimento com a palavra, de aprender a dizer assim: não, eu preciso aprender o que a palavra me ensina, eu preciso saber como viver. Se você não faz isso, meu querido, você está vivendo o sistema do mundo. Eu tenho um texto aqui, eu acho que eu não anotei. Efésios 4, coloca aí, Efésios 4, 17 e 32. Porque hoje, desculpa se eu vou ser pesado com você, mas hoje virou uma festa, né? Ah, eu tô salvo, yes, agora tá tudo certo, tá tudo resolvido, eu aceitei Jesus. E eu sei de história de gente que era discipulador e levava as meninas para casa para fazer suruba. É, gente. Eu já vi pastor metendo a mão na bunda de mulher no Pilates uma vez. Tava eu no Pilates lá, chegou um pastor assim, tava uma mulher deitada com as pernas para cima assim. Ele chegou e meteu a mão.
E aí, fulana? Talvez a gente esteja fazendo as mesmas coisas. Dormindo com o namorado, sem ter aliança, traindo a esposa. Efésios 4,17. Depois que eu sou salvo, aí, querido, você precisa ter responsabilidade. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Tudo se passa aqui, ó. Como você pensa, no que você acredita. Você acredita mais no sistema do mundo, você acredita mais no Jornal Nacional do que na palavra de Deus. Tem cristão que acredita mais no jornal do que na palavra. Vê lá no jornal, o mundo vai acabar. Ah, meu Deus, o mundo vai acabar. Como é que o mundo vai acabar? Não vai acabar. Quem disse que o mundo vai acabar? A Bíblia nunca diz que o mundo vai acabar. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, vai estabelecer a nova Jerusalém sobre a terra, e nós teremos uma nova morada, e não vai acabar com nada aqui. A única coisa que vai acontecer é que o fogo vai passar e vai purificar tudo, mas vai continuar existindo. Então para de acreditar em mentira, em bobagem que você vê na televisão, começa a ler a palavra, começa a entender o que está aqui dentro. Volta lá que eu não li tudo. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A gente está dentro da igreja separado da vida de Deus. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido, porque às vezes você nunca ouviu, e nele fostes ensinados, porque talvez você nunca foi ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Só segura aqui um pouquinho. O que é concupiscência? Desejos. E o que a palavra nos ensina sobre concupiscências? Que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Então a gente vai dizer assim, tem uma irmãzinha lá que é uma tentação. Não, a tentação está dentro de você. Eu não posso ver uma cerveja que me dá um negócio assim. Não é a cerveja, é você, está dentro de você. É a tua concupiscência, é o teu coração. Se você não tem domínio sobre as coisas, elas vão te dominar. E a palavra diz assim, tudo aquilo que me domina é o meu Senhor. E se tem algo que me domina e é o meu Senhor, nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Cristo ou a Mamon. Jesus nunca aceita o segundo lugar. Vai lá. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Isso aqui nós temos batido, sei lá quanto tempo. O que precisa ser transformado? O que precisa ser renovado? Mentalidade, modo de pensar. Eu tinha uma compreensão no mundo, e aquilo que eu aprendi, aquilo que meu pai me ensinou, aquilo que a faculdade me ensinou, aquilo que meu avô dizia, não serve mais para mim como cristão, porque se ou eu aprendo da palavra, ou eu vivo o sistema do mundo. Se é para viver de tradição, não precisa vir na igreja, vai no CTG, lá tem tradição. Aqui a gente precisa aprender de novo, ter a mente renovada e não viver daquilo que aprendemos, daquilo que nos ensinaram, porque lá 40 anos atrás faziam assim. Serviu para aquele tempo, esse tempo é outro. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo.
Eu vi alguém falando isso aqui, foi o Juscelio, pastor Juscelio. Ele falou: o diabo, ele não tem lugar nenhum, porque a terra foi dada aos homens, mas nós damos território para ele pelos nossos pecados. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Às vezes nem a nossa casa é nossa, a nossa casa às vezes é de Satanás, porque lá nós vemos e vimos e fazemos coisas que não estão na palavra de Deus. E aí, desculpa se você já fez isso ou quer que eu faça. Aí liga para o pastor e diz: pastor, vem orar, ungir minha casa. Vem jogar óleo aqui, uma água benta, uma oração, um despacho, um negócio aqui. Meu irmão, se você não santificar a tua casa com atitude, com santidade, cortando as coisas más que existem dentro do seu lar, não é a minha oração, não é um óleo ungido que vai resolver. É o teu dia a dia lá dentro. É isso que vai santificar a tua casa. Não sou eu. Eu não tenho. A Bíblia nunca falou sobre ungir coisas, sobre orar por coisas. A Bíblia deixa claro: ore pelos enfermos, impõe a mão sobre os enfermos, derrame o óleo e a oração da fé curará os enfermos. A única citação bíblica que se deve usar óleo ungido é para enfermidade, tá? Enfermidade e para unção pastoral. São duas e as únicas. Fora isso, está sendo mal usado. Fora isso, é nada mais do que superstição. E aí, se você tem superstição ainda, você precisa renovar a mente. Você precisa aprender o que está na palavra de Deus. Então não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Ah, agora eu sou salvo, eu era bandido, sou salvo. Furtava, não furte mais. Preciso fazer alguma coisa. A salvação é gratuita, mas eu preciso tomar uma atitude. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, e é muito mais do que só parar de roubar. Porque se antes eu tirava dos outros o que não era meu, agora eu tenho que conquistar alguma coisa e dividir com os outros. Eu preciso remir o que eu fiz aqui na terra. É isso que a palavra fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção. Até o 32. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí, eu te pergunto, meu irmão, é só ser salvo? É só vir na igreja, aceitar Jesus e está tudo resolvido? Será que está certo isso? Por isso que eu cobro tanto, por isso que eu bato em cima aqui, às vezes as pessoas até dizem assim: ah não, eles estão pregando um evangelho, meu Deus. Não, a salvação eu compreendo que é gratuita, meu irmão, mas por isso mesmo, por ser gratuita, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu preciso fazer alguma coisa a partir de então. Eu preciso renovar minha mente, preciso ter atitudes diferentes, preciso abençoar o próximo, preciso abençoar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Porque senão, meu querido, e essa é a realidade do nosso país hoje. A realidade da igreja brasileira é isso. 40 milhões de evangélicos, mais 40 milhões de desviados. 80 milhões de pessoas num país de 220. E o que domina nosso Brasil é o sistema do mundo ainda. Não vamos longe, vamos falar de Tangará aqui. Uma igreja em cada esquina. Todas cheias. Você não vê igreja vazia em Tangará. Está tudo cheio. Você sai na rua, é os irmãos batendo nas tuas costas. Ô pastor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor.
Paz, Senhor. Mas e aí? Tô salvo, tô resolvido, vou pro céu, tô com a vida ganha. E aí é problema, porque Deus é tão bom e misericordioso que a gente aceita Jesus, e aí a gente estava endividado, estava quebrado, sem emprego, aí Deus vai lá dar um emprego, aí você resolve tua vida financeira, aí 6 meses depois você sai da igreja, porque tudo que você queria não era viver o reino, era só ter direito à salvação e pagar tuas contas. E eu não quero mais nada do céu. Está perdendo a melhor parte. Está perdendo a parte principal de fazer parte de um exército, fazer parte de uma nação, ter uma compreensão de coletivo, de fazer alguma coisa como grupo, como pessoa, não só vir aqui ser abençoado, mas o que eu posso fazer pela igreja, não o que a igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela igreja. E esse reino, meus irmãos, se dará através da igreja. Não tem outra maneira. Ou a igreja entende e se posiciona, ou as trevas continuam imperando na nossa cidade, no nosso país. Continua o sistema do mundo reinando aqui. Por quê? Por negligência. Pura negligência da igreja. Porque nem dentro da nossa casa nós conseguimos estabelecer um reino. Nem dentro de casa eu consigo ter paz. Vive um inferno dentro de casa e quer pregar o reino dos céus. O Luiz Hermínio estava falando isso. Briga com a mulher, aí vem no púlpito pregar unidade. Não cuida da esposa, do filho, aí vem no púlpito e quer falar de reino. Entendeu? Nunca perguntou para a mulher se ela está bem, se não está, vice-versa, a mulher também serve para os maridos. E aí quer falar de discipulado. Vamos começar a viver em casa. Vamos imaginar que aquela cerca lá, ó, é a embaixada de Cristo. Ali é a embaixada do reino dos céus. Eu não sei se você faz isso ou não. E eu estou tendo uma compreensão, meus queridos. Talvez vocês dizem assim, o pastor está pegando pesado. Não é isso. Eu notei uma coisa aqui. Nós precisamos de exemplos. Vocês têm muita informação e pouco exemplo. Então vou começar, durante as ministrações e reuniões, citar muito exemplo. Para que vocês comecem a identificar o que vocês estão fazendo errado ou não, porque às vezes eu já vi muita gente, a gente falar alguma coisa assim, dizer, olha, isso aqui não é, meu irmão, não é de Deus esse negócio, 50 anos de igreja, não é, nunca te ensinaram? Não, nunca me ensinaram. Então a gente precisa começar a ensinar algumas coisas aqui. Você que quando recebe visita, vai lá comprar cerveja para as tuas visitas, não se assuste se depois teu filho virar um alcoólatra. Não se assuste. Não adianta depois, quando ele tiver com 15, 16 anos, embriagado, na rua, brigar com ele. Porque foi o exemplo que você deu dentro de casa. Porque ali não era o reino de Deus, ali imperava o sistema do mundo. Estão entendendo a questão? Não é só vir na igreja. Não é só dar dízimo, dar oferta. Isso aí é fácil. Se fosse só isso, estava fácil. É muito mais. É começar a renunciar até de coisas que não são lícitas. Não só o ilícito, mas também de licitudes. Eu descobri, meus irmãos, que aqui todo mundo... Eu vou falar da minha vida. Vou dar meu exemplo, vocês vão entender. Eu descobri que eu era viciado essa semana. Eu era viciado em açúcar. Eu fiquei 3 dias sem usar açúcar, sem consumir açúcar, eu quase surtei. Meu corpo entrou em abstinência, eu fiquei extremamente irritado, com raiva, ruim, dor de cabeça. 3 dias. Aí me desintoxiquei, estou bem, graças a Deus.
Então assim, a Bíblia não vai te dizer aqui, meu irmão, para de consumir açúcar. Eu não estou dizendo que você tem que parar de consumir também. Eu estou parando por uma questão de saúde. Mas eu estou dizendo que como tem coisas que às vezes são lícitas, que nós precisamos abrir mão por um bem maior. Eu era viciado em açúcar. Como eu gostava daquilo. Chocolate. Nossa. A dona Rosângela hoje é enviada, né? Sempre tem um abençoado na nossa... A dona Rosângela me chega lá em casa de manhã: pastor, fiz um doce de manga para o senhor. Jesus. Só a glória, né? Ainda bem que a Cláudia consome tudo depois. Cláudia, em compensação, é uma formiga, né? Coloca Mateus 6, 9 e 10. Já vou finalizar aqui, para nós passarmos para a ceia. Mateus 6, 9 e 10. O Pai Nosso. Né? Eu conheci da oração do Pai Nosso. E aí Jesus nos ensina a orar. E aí a oração se inicia assim: portanto, vós orareis assim. Ó, ele está dizendo, ó, por favor. Ó, Jesus deixando um exemplo aqui. Orem assim, tá? Primeira parte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira parte, você glorifica a Deus. A segunda coisa que você pede, você não vai dizer: Deus, agora eu quero pagar minhas contas. Deus, dá domínio próprio para minha mulher, porque aquela mulher, Deus me perdoe, tá na TPM, né? Aí a mulher ora assim: meu Deus, faça com que meu marido levante daquele sofá em nome de Jesus. Não, não é isso que você vai pedir. Você vai pedir o que está escrito aqui, ó. Vai lá: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso. Se você orar todo dia isso aqui, ó, dizer assim: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a tua oração está perfeita. Mas a gente não ora pedindo o reino de Deus. A gente não ora pedindo a vontade de Deus. A gente ora ensinando Deus como que Ele deve fazer. É ou não é assim? A gente põe Deus sentado numa cadeira e diz assim: Deus, hoje eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça assim, eu quero que o Senhor faça assado, tá? Se não sair do meu jeito, eu saio da igreja, eu paro de dar o dízimo, vai fazer falta para o Senhor. A gente fica ameaçando Deus, dando duro em Deus. E aí é engraçado que quando às vezes você começa a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus começa a fazer a vontade dele. Mas como a nossa mente ainda é do mundo, a gente começa a achar que é o diabo. E o diabo, ele é fino, como diz o gaúcho, ele é fino para fazer isso. Ele é fera para distorcer as situações. 2 Coríntios 5. Coloca lá no... Deixa eu abrir aqui. Segunda Coríntios 5. Do 17 em diante. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deveria ser assim. Essa é a vontade de Deus. Se a gente viver o processo, vai acontecer exatamente isso que está aqui. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o quê? O que está escrito lá? Reconciliando consigo mesmo o quê? O mundo. Ele começa dizendo aqui, ó, presta atenção no que ele está falando. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério do quê? Da reconciliação. Aí ele segue dizendo, não, volta lá no oitavo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo veio reconciliar o mundo, veio dar autoridade ao homem de estabelecer o sistema do reino nesse mundo. É isso que ele fala aqui antes. Nos outorgou o ministério da reconciliação. E aí, agora eu quero seguir. De sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Até aqui tá bom. Você sabe o que é um embaixador? Sabe o que é uma embaixada? Embaixada é assim. Nós estamos em Tangará da Serra, no Brasil, né? Aí, os Estados Unidos colocam uma embaixada. Vamos imaginar que esse prédio é a embaixada dos Estados Unidos. Tá bom? E aí eu entro aqui dentro e eu cometo um crime. A lei que vai me julgar não é a lei do Brasil, é a lei dos Estados Unidos, porque aqui é território americano. Isso é uma embaixada. Embaixador é quem representa aquele país, aquela nação. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós deveríamos ser representantes do reino. Essa é a intenção de Deus. Sermos representantes desse reino. Vivermos segundo a lei desse reino. Estabelecer esse reino. Representar esse reino. Mas não é essa a verdade que nós vivemos. Porque nós vivemos para nós, os nossos desejos, para nossas vontades. Talvez vivemos ainda uma vida em pecado. E aí, se eu não explicar para você que você precisa, como eu citei aqui em Efésios 4, 17 até 32, tudo que você precisa fazer, se você viver mentindo, roubando, enganando, adulterando, se prostituindo, são inúmeros os pecados aí que a gente pode citar. Você se considera um embaixador de Cristo? O que você está representando? O mundo ou o reino? O que eu represento? O mundo ou o reino? A minha vida? Aonde eu vou? O que eu faço? Eu represento o mundo ou o reino? As minhas atitudes? O que elas representam? O mundo? O sistema do mundo? Ou o reino de Deus? É isso que eu queria que vocês meditassem nessa noite. Para quem vocês têm vivido? E eu estou falando para a igreja, né? Isso seria muito óbvio. A regra seria para o reino, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então eu quero que você fique de pé. Vamos orar.